Algumas mudanças no matchmaking, o gerenciamento de partidas foram revertidas no Wild Rift, além de algumas mudanças no Arauto. E esse é aquele vídeo que eu pensei algumas vezes antes de gravar, não por falar dessas mudanças, mas sim porque eu vou dar minha opinião também sobre tudo isso que estava acontecendo no gerenciamento. Muita gente estava pedindo, eu confesso que é o tipo de assunto que às vezes eu nem gosto de entrar, minha opinião sobre isso é muito impopular, mas ainda assim eu vou dar minha opinião para as pessoas que querem saber. E já logo aviso que provavelmente não é uma opinião que você vai concordar, não tem problema nisso e ainda assim eu vou dar. Então, let's bora pro vídeo. E vamos começar pela primeira mudança, que é a mais simples. Eles até fizeram uma nota de atualização, um hotfix para mostrar. Correção de 2 de novembro. Lembrando que essa atualização já entrou, tá? Se você ainda não logou no Wild Rift, pode ver que já tem uma atualização pequena para você. E ela se refere ao Arauto. Eles até colocaram que estamos lidando com uma estratégia prejudicial em que equipes conseguem acabar com a partida muito rápida com 2 Arautos do Vale. Equipes coordenadas, essa é para vocês. Esse aqui é um lance que estava rolando, você via até alguns vídeos do pessoal conseguir usar 2 Arautos, praticamente um atrás do outro, e os dois funcionavam na partida, tinha um intervalo de tempo onde os dois poderiam estar ali jogando juntos, quase como se fosse um duo. Mesmo que você não usasse os dois ao mesmo tempo, do jeito que estava, 2 Arautos conseguiam dar GG no Nexus, mesmo que fosse um de cada vez. Se você fizesse isso de forma coordenada, dava para fazer uma estratégia boa, onde outras vezes o outro time não sabia nem como lidar. Então o que eles mexeram? Duração do efeito de 240 segundos para 210, você vai ter uma janela menor ali para poder usar o Arauto. E o dano no Nexus de 100% de dano base foi para 50%, o que eu acho que é uma coisa legal, porque Arauto não é para finalizar jogo, Arauto é para abrir torres. É ruim quando você vê o Arauto em poucos minutos de game, ele dando cabeçada no Nexus e quase finalizando o Nexus, porque você fala, pô, não era para acontecer isso. Arauto é uma mecânica ali de início / transição para o mid-game. Se você está usando o Arauto para dar GG no jogo cedo, é estranhíssimo, eu concordo com essa alteração aqui. Acho que no geral a maioria das pessoas também vai concordar, porque 2 Arautos ali tava para times que jogavam juntos em solo kill, e muitas vezes eles pegavam 2, 3 jogadores juntos, faziam uma estratégia contra pessoas que estão jogando solo do outro lado, ou que jogam juntos, mas de forma descoordenada, você perdia o jogo muito rápido. Então acho que foi uma mudança boa, justa, e precisava acontecer mesmo, porque foi um erro de cálculo deles aqui na hora de colocar esses 2 Arautos, mas já foi ajustado, menos mal. Partindo para a segunda mudança, que essa sim é a mais importante, que é a que vocês querem ouvir e realmente saber, é sobre o matchmaking. O artigo está em inglês no site da Riot, eles lançaram ontem, que era feriado. Então, eu imagino que a gente não tenha traduzido, eu procurei até no BR, não está traduzido ainda. Imagino que seja por conta do feriado. Pelo menos quando eu estou gravando esse vídeo aqui de manhã, ele continua sem tradução. Então, eu vou dar uma geral sobre esse artigo aqui para vocês. Se vocês quiserem ler, eu vou deixar na descrição do mesmo jeito. Você pode traduzir página ou alguma coisa assim. Mas eu vou dar uma geral porque isso aqui é algo bem, acho que até simples de entender. Primeiro, eles estão fazendo algumas reversões no patch que era até então no dia 27 de outubro, né, de como era o matchmaking naquele tempo. Isso daqui não é uma reversão completa, mas uma reversão de vários fatores, e o principal deles é a discrepância de elos que você está vendo nas suas partidas. Então, você aí, com certeza, independente do seu elo, já pegou pessoas que têm 3, 4, 5 divisões abaixo da sua, e na sua partida, ou às vezes a pessoa estava sem rank e ela caía na mesma partida que a sua. Tudo isso por conta do MMR, tá? Que é se você não sabe o que é MMR, é um sistema que analisa vários dados que você tem dentro do jogo para dizer qual é o seu número de habilidade, né? Como se você tivesse um número X de habilidade com base em várias coisas que você faz na partida, com vários números que você obtém, e isso classifica os jogadores para jogarem juntos, né? Não tanto aquela divisão que era antes, que era mais por elo, né, de colocar pessoas do mesmo elo, que também não significa que elas tenham a mesma habilidade, e sim por MMR, que é um método, vamos dizer assim, um pouco mais justo, e funciona no LoL PC também. Eles até falaram que eles não estão revertendo tudo, porque eles acreditam nesse sistema de MMR, mas o que eles não querem é que você veja essas diferenças tão grandes de elos, que é uma coisa que estava realmente impactando muita gente, né?
muita gente não, todo mundo estava passando por isso aqui, né? Você que estava ganhando, você que estava perdendo, do mesmo jeito, todo mundo passava por isso aqui. Então, o artigo fala um pouco mais sobre isso, eles dão algumas explicações um pouquinho a mais, inclusive eles falam sobre, nos elos mais baixos, do ferro ao ouro, você vai continuar vendo pessoas de elos diferentes, então, se você é um jogador do ferro ou do bronze, você pode cair numa partida com ouro, sim, porque eles entendem que ali tem muitos jogadores novos, e precisa achar fila para esses jogadores jogarem, e que também a diferença de nível aqui, eles não falam isso no artigo, mas é uma coisa que dá para entender, a diferença de nível não é tão grande, e de fato não é. Um jogador do prata para o ouro, do bronze para o prata, não são diferenças tão grandes assim, no geral são pessoas novas, ou pessoas que não são tão novas, mas que não têm muito tempo para jogar, e por isso acabam não conseguindo evoluir muito no game, então eu acho justo até o ouro ser desse jeito. Acima do ouro, né, do platina para cima, você vai ver menos diferença. E isso aqui não significa que você não vai ver diferença de elas, eles até falaram isso no texto, você vai ver, mas vai ser uma diferença muito menor. Então, por exemplo, se você está no diamante, você pode acabar caindo com alguém do esmeralda, que não é nada absurdo ou algo estranho. Se você está na platina, você pode cair com alguém do esmeralda também, e por aí vai. Mas você não deve ver essa diferença de você estar no mestre caindo com um jogador do ouro. Esse tipo de coisa você não vai ver. E eles até falam principalmente da fila do mestre para cima, o tempo de fila deve aumentar, mas vocês provavelmente vão ver uma disparidade menor. Né? Jogadores mestre, grão-mestre, desafiante caindo entre si com diamante ali, não vai passar muito disso, assim como já era antes, tá? Então, é basicamente esse o resumo das mudanças. Então você vai ver, o sistema vai voltar a ser o que era antes, não por completo, mas em boa parte, mantendo esse sistema de MMR aqui, que é o que me parece ser mais justo também, então ok até aí. E vamos lá, a minha opinião sobre tudo isso. E por que eu falo que minha opinião é um pouco mais impopular nesse sentido? Sobre o matchmaking, quando eles soltaram o Dev Diário falando como iam ser essas mudanças, imediatamente eu fiz o vídeo do Dev Diário falando que para mim isso não seria uma mudança muito bem vista. Primeiro que eu não gosto muito da ideia de você ter jogadores de elos muito diferentes jogando entre si. Eu já falei isso naquele vídeo, isso já faz quase um mês. E segundo, porque eu conheço a comunidade que eu tô, e eu sei que a galera... Eu não vou falar de todas as regiões do mundo, porque eu não jogo em todas as regiões. Mas eu sei que a galera no Brasil gosta de desvalorizar o outro jogador pelo elo que ele tá. E mesmo que essa diferença seja mínima e nem faça sentido... Eu sei que você já deve ter passado por uma partida onde, sei lá, você era Esmeralda 4 e tinha um jogador Esmeralda 2 no seu lobby. E aí você falou alguma coisa ali no lobby, logo no começo, na seleção de campeões, e o cara falou, e o Esmeralda 2 falou pra você: ô, cala a boca aí, ô Esmeralda 4. Eu tenho certeza que você já viu, ou talvez já tenha visto alguém que passou por isso. Porque a gente tem uma cultura aqui de achar que o elo é tão diferente assim, que pessoas de um elo acima são jogadores que são superiores a outros, e até de divisões. Um diamante 4 para um diamante 1, um esmeralda 4 para um esmeralda 1. Todas as coisas mudam muito pouco, e não é nem um pouco suficiente para que você queira contar vantagem e achar que você é muito superior ao cara que está no Esmeralda 3, Esmeralda 4. Isso não faz sentido nenhum. Mas a gente tem essa cultura, esse ego inflado. Então, isso já dava problema sem o matchmaking desse jeito. Com o matchmaking desse jeito, vendo diferenças enormes de elo, é claro que isso ia dar merda. Às vezes, muitas vezes o jogador realmente não era bom. Mas às vezes ele não era nem tão ruim. Só que por estar alguns elos abaixo daquele lobby, já criava um efeito psicológico nas pessoas que já taxavam ele como ruim, e se ele morresse uma vez no jogo, já era ping nele: ah, esse cara é horrível, vou ficar base, meu time é troll, surrender ao 5, e começava todo aquele efeito psicológico. Então, eu tinha certeza que isso daria merda, deu merda, eu falei naquele vídeo que eu já não gostava disso, mas eu gosto da ideia do MMR, de uma forma mais justa de trazer as pessoas, desde que não tenha essa diferença de elos tão grande. Para mim é isso. O sistema deles, que eles estão implementando com o MMR, é o mais justo, desde que não tenha essa diferença tão grande. Para mim é basicamente isso. Agora, o ponto que me incomoda nessa história toda, que talvez não incomode você, e não tem problema de não incomodar, é que eu sou um cara que eu valorizo muito o competitivo. Eu sei que tem pessoas que jogam só pelo casual. Tem gente que nem sabe o que é competitivo. E tem gente que cagou pro cenário competitivo. E você não tá errado se você é uma dessas pessoas. E eu também não tô errado de valorizar o competitivo, porque todo jogo que eu passei, eu sempre quis contribuir pro cenário de alguma forma. Inclusive os vídeos que eu faço no canal,
Para mim seria muito mais fácil fazer alguns outros vídeos de Wild Rift, principalmente relacionado mais a humor, toxicidade, esse tipo de coisa que dá muito mais viewer, do que às vezes você dar uma dica, fazer um conteúdo ali que seja para evoluir a comunidade, ou falar de alguns assuntos que muita gente está cagando para isso. Quando você fala de mindset, quando você fala de controle emocional, esse tipo de coisa, as pessoas cagam muito. Esse não é um assunto muito interessante para muita gente. Mas eu faço isso também porque além de valorizar o competitivo, eu acho que isso pode ajudar a gente a se tornar uma região forte. Eu quero que o Brasil no Wild Rift seja uma região forte. Eu não quero que ele tenha o mesmo futuro taxado igual do LoL. E eu não estou dizendo que o LoL tem uma coisa tão negativa, mas não é um futuro onde o Brasil... Ou melhor, não é um cenário onde o Brasil é relevante. E eu gostaria que o Wild fosse diferente, que o Brasil fosse relevante lá fora. Porque eu acompanho o competitivo, eu gosto de assistir, eu gosto de acompanhar e eu gosto de tentar ajudar minha comunidade da forma que eu posso. Porém, a gente vive um momento no Wild, e eu sei que isso acontece em outros jogos também, mas no Wild isso está muito forte, da cultura do vitimismo e do fracasso. Onde tudo que a Riot faz vira justificativa para você tentar explicar o motivo de você não subir de elo. E isso para mim é algo que incomoda bastante. Porque a Riot lança uma mudança no matchmaking. Ah, eu não estou subindo de elo porque os caras estão colocando pessoas de elo diferentes. Aí lança um campeão um campeão novo. Ah, eu não subo de elo porque colocaram um campeão que estão testando na solo kill e por isso eu estou perdendo. Ah, eu não subo de elo porque só colocam trolls no meu time. Ah, eu não subo de elo porque existe uma conspiração mundial que coloca pessoas ruins para jogar e eu sou o único bom. É um ciclo de justificativas e desculpas que as pessoas arranjam para justificar o fracasso delas dentro do jogo. Tudo que está relacionado à sua derrota, né, e eu talvez não esteja dizendo isso para você, mas eu estou dizendo isso para grande parte das pessoas que fazem parte dessa cultura. Tudo que está relacionado à sua derrota é sempre uma relação com o próximo, é sempre a culpa do outro, é sempre o seu time, é sempre o trollzinho, é sempre o FK, é sempre aquele printzinho onde você mostra que tinha um monte de gente ruim e você foi o único que ficou com o frag bom. E isso faz com que as pessoas acomodem, elas fiquem com uma justificativa pronta para justificar todos os fracassos que elas tiverem e o cenário competitivo não vai para frente. Eu tenho receio de que no futuro a gente tenha... Sempre vai ter os jogadores que têm uma mentalidade diferente, mas que a gente forme poucos grandes jogadores de Wild, porque grande parte está acomodado na cultura de a culpa é do outro, a culpa é do meu time, não é minha por eu não subir de elo, eu não evoluo no jogo por culpa do outro. Esse tipo de cultura faz com que a gente seja muito fraco como região, faz com que o nosso competitivo tenha uma perspectiva péssima. E como eu falei, eu valorizo isso. Se você não valoriza, não tem problema. Aliás, eu não sou fiscal de nada, então você pode ter qualquer tipo de opinião, você pode achar que todos os problemas de você não conseguir evoluir no jogo é culpa dos outros. Isso é um problema seu. Mas, para uma pessoa como eu, que valoriza o competitivo e valoriza a comunidade e quer ver o Brasil bem, isso é uma coisa que me incomoda. Então, esse é um assunto que, às vezes, eu até evito de entrar, porque o mais fácil aqui é eu chegar e falar para você, é isso mesmo, a gente não sobe de elo por culpa dos trolls, esse jogo tá cheio de troll e FK, esse jogo tá um lixo, só bota um time ruim do meu lado. É muito fácil eu entrar nessa cultura também e achar que isso é a justificativa. Mas eu sei que isso não é. E eu sei que isso é simplesmente cômodo, fácil e simples de você aceitar. Eu não tenho que evoluir, eu jogo bem, eu sou um monstro. Quem é ruim são as pessoas do meu lado, logo eu tô perdendo por culpa deles, vou ficar na minha zona de conforto aqui, não vou buscar evoluir, não vou ver vídeo, não vou assistir uma live, não vou procurar mais aprender algumas coisas que eu não sei, não vou ver outros jogadores jogando, não vou fazer nada disso. Vou simplesmente jogar a culpa do meu time aqui e sentar no problema como se fosse culpa deles e não minha. Isso é algo que eu não vou fazer, eu não concordo. E é o que mais me incomoda com todos esses assuntos que vêm e é o que eu leio muitas vezes, os comentários que eu recebo, tudo relacionado a isso que para mim é a cultura do fracasso. E eu não quero que o cenário competitivo seja fracassado no Wild Rift. E eu encerro esse vídeo com a opinião do Laposa, que é uma pessoa que eu valorizo a opinião no Wild, que soltou uma frase sobre o matchmaking, né? Quando a Riot soltou o comunicado do matchmaking, ele retweetou dizendo: pronto, agora tu vai poder fingir que não é um GM que joga como um Dima.